Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, até que enfim o Corinthians colocou o nome de um meio campo na pauta. Chegou em pauta um nome de meio campo argentino, pessoal. E sem falar do Rojas. Pessoal, chega fortalecendo com like, fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ativa o sininho porque o Coringão vai trazer de baseada, pessoal. E quando o Corinthians começa a contratar assim, sei não, então ativa o sininho para não perder uma notícia do Coringão, beleza? Vamos ver aqui o que o Corinthians está fazendo, pessoal. Chega fortalecendo com like e inscreve no canal, vamos lá. Contei para vocês nessa terça-feira que Rodrigo Garro, meio atacante do Talleres, jogador argentino de 25 anos de idade, interessa ao Timão. Quero contar que Benjamin Rollheiser também. Esse é um atacante de 23 anos de idade, canhoto, que joga aberto como ponta direita, pertence ao Estudiantes, embora tenha sido revelado no River Plate. Você vai lembrar desse cara, arrebentou no jogo contra o Corinthians em partida da Sul-Americana. Os presidentes do Corinthians e do Estudiantes já estiveram juntos recentemente e o nome do Rollheiser foi discutido. Antes de gravar o vídeo, uma fonte do Corinthians me contou que tanto o Garro quanto o Rollheiser foram analisados pelo Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, e recomendados para a comissão técnica que aprovou. A partir daí, o departamento de futebol começou a trabalhar na tentativa da contratação de ambos. O Garro está avaliado pelo Transfer Market em 6,5 milhões de euros. O Rollheiser custaria algo na casa dos 8 milhões de euros. Há uma dificuldade a mais em relação ao Rollheiser, o interesse do Benfica. O Corinthians admite interesse em ambos, mas assegura que nenhum deles está perto de ser contratado. Qualquer novidade eu prometo voltar aqui para contar para vocês. Combina? Vou dar moral aqui de novo para ele, né? Samir Carvalho, caramba, o homem tá trabalhando. Descobriu duas informações. A primeira já há um tempo, e que agora a galera tá badalando mais, e a outra é recente. Vou começar por essa recente, que é desse meia argentino que o Corinthians está monitorando. Ainda não houve proposta, pelo que a gente sabe, mas o clube, o Talleres, já considera, inclusive, receber essa proposta e topa negociar. E o cara tem contrato até dezembro de 2026. Tô falando de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, 25 anos, meia canhoto do Talleres. Esse é um meia argentino analisado pelo Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, comandado aí pelo Thiago Gasparino, que é o centro de análise de mercado que está analisando todos os jogadores dessa janela, obviamente em conluio, em contato com o Mano Menezes, para definir o plantel do próximo ano. Eu sei que muita gente aqui vai ficar pensando, putz, mais um Matias Rojas, que foi um cara que nos decepcionou, evidentemente, nessa temporada, mas calma, eu ainda vou dar um voto de confiança. Realmente foi uma decepção. O Rojas, assim, em postura, em comportamento, foi muito longe daquilo que a gente imaginava. Um meia canhoto também, paraguaio, que teve bom destaque no Racing, fez alguns golaços de fora da área, bate muito bem na bola, mas um jogador indolente, né? Pelo menos ele se mostrou nesse início de passagem pelo Corinthians. Pode ser que depois de uma pré-temporada, depois de uma readaptação, com o clube também desenvolvendo outras maneiras, metodologias, conversas, né? Porque eu acho que também falta um pouco o dirigente encostar e dizer, irmão, tá faltando alguma coisa, né? Você tem que entender o que é esse clube. Toma esse livrinho aqui, sabe quem é o Sócrates e tudo mais. Essas coisas, assim. Eu acho que faltou um pouco disso. O Rojas chegou em meia temporada, num ano completamente turbulento e não desenvolveu. Então, é óbvio que eu coloco na conta do jogador, que não correspondeu, mas eu também preciso entender o contexto. E por isso eu espero mais uma temporada. E aí, se não rolar, não rolou, né, gente? A gente sabe que alguns jogadores demoram um pouco para desabrochar e tomara que o Matias Rojas consiga. Mas o assunto nem era ele. Mas eu sei que a galera vai comparar, porque a gente está falando de um argentino, do mercado sul-americano, um jogador às vezes até pouco conhecido e tudo mais, canhoto, meia, gringo, que às vezes, né, na adaptação o cara tem uma dificuldade. Eu vejo diferente, assim, até pela característica. O Rojas é um jogador mais cadenciador. Ele bate muito bem na bola, ele puxa ela, ele vem de trás e consegue dar uma assistência, consegue dar uma finalização e tudo mais. O Garro, o Rodrigo Garro, é muito habilidoso. Ele é mais um meia atacante, mas ele também faz a armação, ele também vem de trás, só que ele é mais individualista, ele é mais técnico, ele faz o jogo associativo, mas ele faz mais a jogada pessoal. Então ele é um cara do drible,
Ele é um cara que vai, ele cai pelos lados, ele centraliza, ele busca alguns passes, ele pisa na área, ele faz gols, ele cobra faltas. Achei um jogador mais completo. Muito interessante o Rodrigo Garro e, obviamente, né, como o Corinthians está se baseando em contratações com todo o seu centro de análise de dados, então a gente imagina que o scout dele seja muito bom. E não só de uma temporada, tá? Ele tem até em 44 jogos 9 gols e 8 assistências. Perdão, o contrário, 8 gols e 9 assistências. 17 participações em gols, mais ou menos a metade do número de jogos, ou seja, a cada 2 partidas, dá para dizer assim, ele participa de um gol do seu time, do Tajeres, que, como eu disse, ele tem contrato até dezembro de 2026, mas já topou conversar com o Corinthians. Essa apuração, inclusive, foi da ESPN, que em contato com o clube de Córdoba lá, os caras falaram que, olha, pode chegar a proposta aí que a gente negocia. A gente sabe como os clubes argentinos, eles estão quebrados, né? Eles têm dificuldades financeiras e eles revelam jogadores para isso mesmo, para vender para o futebol brasileiro ou para fora do país, né? Para fora do continente, para o continente europeu especialmente. Então, a gente sabe como isso funciona. E o Corinthians pode realmente fazer uma proposta. Ainda não aconteceu e não há nenhuma previsão de valores nesse sentido, mas o Corinthians está gastando, a gente sabe. Da outra informação do Samir, né, que ela é um pouco mais antiga, de uma possível troca do Thiago Maia pelo Fausto Vera. Pois bem, a imprensa do Rio hoje começou a trabalhar esse assunto e dizer que os dois clubes estão conversando a respeito disso. Na verdade, o Fausto Vera, a gente já tinha falado aqui, ele sempre foi utilizado, está sendo pelo menos, como uma moeda de troca. Inclusive na questão Gabigol, se falou lá que o Fausto Vera poderia ser utilizado no negócio. O Rubão, que é o diretor esportivo do Corinthians, que ainda nem assumiu, negou a situação do Fausto Vera. Mas a gente sabe que o Flamengo quer o Fausto Vera. Então, o Corinthians ganhou aí um grande poder de barganha, né? Tendo no Fausto Vera um grande ativo, não fez um bom ano, eu acho bom jogador ainda, tá? Mas aí você tem a possibilidade de fazer algum outro negócio. O Moscardinho realmente tá indo embora, tá indo viajar para a França, para Paris, para fazer exames médicos e ser anunciado e confirmado pelo Paris Saint-Germain. Então o Corinthians precisa de um jogador para essa função. Rapaziada, o Fausto Vera teve um péssimo ano. Não foi um ano bom para o Fausto Vera. Mas ele é um bom jogador, pessoal. O Corinthians não deveria fazer isso não, mano. Quem é Thiago Maia na fila do pão perto do Fausto Vera, mano? Pô, o Corinthians não pode trocar o Fausto Vera por Thiago Maia, não. Ainda mais, mano. Fortalecer o Flamengo ainda mais. Pô, não. Não pode fazer isso. Não pode. Comenta você aí o que acha, pessoal. Agora vamos ver as informações do Samir Carvalho, mano. Samir Carvalho, que é sempre bem informado. Vamos lá ver o que ele vai falar a respeito do Corinthians. E fortalece com like, beleza? A Gabigol, já vou logo para a questão do Gabigol, já não vamos né, segurar, tá? Até porque também não houve muita atualização, então também não tem que fazer mistério. A reunião ainda não aconteceu, né? Eu tinha falado para vocês que essa reunião aconteceria depois do Natal, entre o Natal e o Ano Novo. Quase a reunião foi fechada para terça-feira, né? Ontem, né? Mas não rolou, hoje também não. Mas o Corinthians continua, tá? Continua em busca aí do Gabigol para a sequência, né, da temporada e para ser a cereja do bolo do trabalho de Augusto Melo, tá certo? Só para vocês entenderem, Corinthians quer comprar, Flamengo quer vender. Eu garanto isso para vocês, tenho garantido isso, tenho falado isso há muito tempo aqui no canal. E o que me falaram é que o Gabigol não quer, tá? O Gabigol não quer, tá fazendo um jogo duro. Então, por isso que o Corinthians não consegue marcar essa reunião, não consegue agendar essa reunião com os representantes. O Gabriel quer ficar no Flamengo, enfim, ele sonha em ser ido lá, passar o Zico, aquela coisa toda que eu já falei para vocês. Aquilo que eu já havia cogitado realmente se confirmou. Não quer dizer que ele não venha. O Corinthians pode convencê-lo, né? E uma fonte me disse, e eu falei para vocês, jogador se convence com dinheiro, né? Parece ser uma frase dura, né? E também que não deve ser levada ao pé da letra e não deve ser generalizada, mas em muitos casos é assim, porque faz parte da profissão. E o Corinthians pretende abrir os cofres, tá? O Corinthians, anote aí que eu tô falando, por isso que eu coloquei o título grana. O Corinthians está disposto a pagar mais de 2 milhões de reais para o Gabigol. O salário que ele pedir, eu acredito que não vai ser problemas para o Corinthians, tá? Isso foi o que me passaram. O Corinthians falou que, pessoas no Corinthians me falaram que economizaram bastante, né, com muitas saídas de jogadores, estão dispostos
a gastar grande parte dessa grana com o Gabigol, tá? Então, uma informação aí importantíssima para vocês. Só depende do Gabigol, tá? Só depende do Gabigol. Ah, Samir, mas o Flamengo vai negar em on. Vocês acreditam em mim, não tem problema. Faz parte da narrativa. Corinthians e Flamengo combinaram isso. As reuniões vão ser sigilosas, as conversas têm sido, porque a narrativa que precisa ser construída é essa, que para a torcida, que não é o Flamengo que quer se desfazer de um ídolo, é o jogador que quer ir embora. Então precisa ser construída essa narrativa, tá? Então não esquenta a cabeça com isso, a verdade vocês têm aqui no canal Café do Setorista. Aqui tem verdade, tá? O Flamengo quer vender, Corinthians quer comprar, o Gabigol ainda não quer ir jogar no Corinthians. Essa é a verdade. E o Corinthians quer dar grana, meu irmão, e muita grana para o Gabigol aceitar. Vamos aguardar se ele vai aceitar quando tiver um encontro com os representantes. A cúpula corintiana teve uma conversa com o Fagner, tá? E pediu mais do Fagner, cobrou o Fagner, e o Fagner deu uma resposta de que vai voltar diferente em 2024. Esperamos, né? Eu sou um dos grandes críticos do Fagner, tá? Nos últimos 2 anos tenho criticado o Fagner, mas já achei o Fagner um dos maiores laterais desse país. Principalmente porque o Fagner é violento. Eu gosto do jogo duro do Fagner. Para mim, isso, meu amigo, atacante, quem jogou bola sabe. Pegar um cara desse marcando, você pensa 2 vezes o que você vai fazer. E o Fagner, a qualidade dele não se discute, tá? Agora, ele, né, meio que deu uma largada aí nos últimos tempos, né? E por isso foi chamada a atenção, né, para que ele venha dar a volta por cima e venha rebater críticas, enfim, inclusive minhas, né? Não tem problema nenhum dizer isso. Então, gente, a questão do Fagner, ele prometeu, tá? Que vai voltar mais magro, né? Que treinaria nas férias, né? Então ele vai ter que cumprir isso, né? Porque foi uma promessa que ele fez. E por isso o Corinthians não colocou em lista de dispensas e em lista de negociáveis. Mas o Corinthians quer trazer uma sombra até para acelerar mais esse processo. A atual diretoria confia muito mais no Fagner do que a diretoria que está saindo. Posso garantir. Exclusivo! Essa informação eu recebi lá da Argentina, tá? E confirmei no Corinthians hoje. Recebi ontem e confirmei hoje. Mauro Bozelli está ajudando o Corinthians indiretamente, tá? Não foi a pedido do Corinthians. Está colaborando com o Corinthians nas negociações com os 2 jogadores do Estudiantes, o Leonardo Godoy e o Benjamin Hohlheiser, tá? O que acontece? O Corinthians está queimado na Argentina por conta de Fausto Vera, a falta de pagamento. O Leonardo Godoy manifestou interesse de jogar no Corinthians, mas estava com medo de não receber aqui no Brasil. Olha só, tá? E o Bozelli, que teve problemas de pagamento no Corinthians, olha que curioso, aconselhou o Godoy a jogar no Corinthians, por tudo que foi oferecido, porque teve uma proposta já na mesa, com valores, e aconselhou dizendo que trata-se de um grande clube, que ele ia se dar muito bem, ia ser feliz, e assim também com o Hohlheiser, se ele quiser, claro, no caso, né, do camisa 10, tem a questão da Europa também como concorrência, tá? Uma fonte me disse que o Corinthians está negociando, quer comprar, tá? Não tem jogador envolvido ainda, o Corinthians quer comprar, o Corinthians está abrindo os cofres para trazer o Hohlheiser e também o Leonardo Godoy. O Corinthians está querendo pôr grana mesmo, tá? E está querendo ralar com os clubes realmente lá de fora para tentar contratar esse argentino e também dar de presente aí para a torcida corintiana esse pacote do Estudiantes. Não é fácil, né? Tirar jogadores do Estudiantes, e agora o Corinthians conta com a ajuda de Mauro Bozelli. Só não vou falar os detalhes que o Mauro Bozelli disse lá, né, que uma fonte do Corinthians me falou, porque vai queimar jogador aqui. Ele explicou, eu morri de fome lá por causa disso, tá? E aí ele disse que o Godoy, né, vai ajudar o centroavante do Corinthians a marcar muitos gols, porque falou que trata-se de um jogador que é mestre nas assistências. Olha... Fagner, é bom que o Fagner prometeu mesmo que vai voltar bem, porque se esse Godoy for contratado, Bozelli andou falando que é mestre, hein? Enfim, não posso dar muitos detalhes, mas é isso, Bozelli indiretamente está ajudando o Corinthians, né? Não porque ele queira ajudar o Corinthians, mas talvez querendo ver o melhor aí para os seus companheiros
e aconselhando eles a jogarem no Corinthians. Se vai jogar outra história, se vai fechar outra história, mas são as informações em primeira mão que eu passo para vocês. Rapaziada, esse Leonardo Godoy, ele é um excelente jogador. Eu já vi jogando, pessoal, e falo, se ele chegar, ele vira titular do Corinthians. Ele, ó, coloca Fagner no bolso. E olha que eu gosto do Fagner, mano, mas, porra, tem 2 temporadas que o Fagner vem muito abaixo. E eu até pedi a saída do Fagner. Espero que ele cumpra o que prometeu, que vai voltar magrinho, que vai voltar em forma. E sobre o Bozelli, pessoal, realmente, quem não lembra aí, o Bozelli passou fome de gols no Corinthians quando atuava pelo Corinthians. A culpa foi dele? Não. A culpa não era dele, mano. O Corinthians tinha um time péssimo, péssimo mesmo, time ruim. E o Bozelli só comia banco no Corinthians. Pessoal, comente aí, use aí o espaço de comentário e fortalece com like, beleza? Um forte abraço a todos. Eu deixo os créditos ao Chico Garcia, ao Jorge Nicola e também, ao Samir Carvalho. Forte abraço, tamo junto e vai.